Olá, muito boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um Fala Borges. Olha, estamos começando mais um Fala Borges 5 vezes por semana não é brincadeira, né? Já começa por aí. É uma live, uma aula atrás da outra, uma live atrás da outra. E hoje, sexta-feira, minha galera. Sexta-feira, live na sexta-feira. Então, muitos loucos bons vão acompanhar esse debate hoje, né? Só os loucos bons, porque para muitos o coronavírus já partiu e etc e tal, né? E para outros a galera ainda está reservada ainda e com certeza é a galera que vai ficar com a gente. Olha, hoje a gente vai discutir um tema que quando a gente colocou lá na nossa página, muita gente ficou, porra, essa pergunta é uma pergunta fera, né? O que você alimenta quando se alimenta? Filosofia pura. E para responder essa pergunta, lógico que poderia ser ela, né? A nossa companheira Débora Ota, engenheira agrônoma, né? Super militante, super fera, formada lá na USP. E hoje ela veio aqui prestigiar nosso canal e, ao mesmo tempo, mais uma aula, super aula que a gente vai ter aqui. E eu gostaria já de imediato chamar a Super Débora. Boa noite, Débora. Tudo bem, companheira? Boa noite, Borges. Tudo bem com você? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vinda. Obrigadão, prazer aqui. Agradeço demais o convite e Certo. parabéns aí pela iniciativa, né? A gente precisa de mais espaços como esses e discutir questões tão importantes como a questão da alimentação. Maravilha. E olha, e quando a gente postou o seu tema, porque todo mundo que participa traz o tema. E você fica à vontade aqui, porque aqui a gente vai fazer uma conversa tranquila com a galera e ao mesmo tempo a gente quer saber a resposta dessa pergunta que você nos traz, né? O que você se alimenta quando se alimenta? Mestre, vamos lá. Fica à vontade. Tamo junto. Por Bom, onde você vamos quer lá, né? começar? Então, acho Vamos. que nada melhor a gente começar explicando o tema mesmo, né? O título dessa nossa conversa, né? Então, assim, muitas vezes, né, a gente a gente vê um alimento, a gente vai comprar um alimento no supermercado, né? E muitas vezes a gente nem imagina a trajetória que esse alimento percorreu, né? Quem foram as pessoas que cultivaram esse alimento, de que forma foi cultivado, enfim, que produtos foram utilizados, insumos, né? E, enfim, a questão do transporte, né? Essas pessoas foram dignamente remuneradas, né? São coisas que agora, né, as pessoas estão acordando para isso, estão se atentando a isso mais, né? Enfim, questão a gente está no ápice aí, né? A gente está no limite dos recursos do planeta e tudo mais, né? Enfim, crise em todos os sentidos, né? Uma crise humanitária acima de tudo. E então, assim, então é para a gente parar para pensar exatamente isso, né? Porque no primeiro momento a gente acha que a alimentação é algo muito individual, muito particular, né? Enfim, eu consumo, eu compro lá, né? Enfim, produto lá do supermercado e ok, né? É pro meu usufruto pessoal, mas na verdade é muito coletivo, né? Porque a gente vai estar financiando toda uma cadeia, enfim, pessoas, né? Como eu falei, e aí é mais ou menos nesse sentido, assim, sabe? E eu, assim, quando eu comecei a me envolver com agroecologia, com produção orgânica, eu imaginava, eu ficava muito nessa parte técnica, sabe, assim, de ver a produção no campo, de estudar isso e tal, mas conforme o tempo foi passando, a gente vai se envolvendo, a gente vê que a gente lida com pessoas, né, que é uma questão que a gente tem que administrar conflitos, enfim, e é muito mais, tem muito essa parte humana mesmo, né, que muitas vezes a gente não se atenta, e a gente também, quando a gente faz esse exercício de saber de onde vem o nosso alimento, enfim, quem foram as pessoas que produziram, quando a gente se aproxima do agricultor, a gente começa a ter essa relação humana, né, de saber que teve uma pessoa que tem seus sonhos, enfim, que trabalha, né, que soa a camisa
para a gente ter um alimento, né, na nossa mesa. Enfim, então é mais ver todo esse universo mesmo que está por trás do nosso alimento. Não, maravilha. Assim, você traz para nós uma reflexão que aquele produto que está nos supermercados, né, nos hortifrutis, etc., existe ali uma rede e um histórico de produção. Né? E eu gostaria de explorar mais isso com você. Como é que você vê esse histórico de produção? Como é que você observa tudo isso? Essa cadeia? Uh, Assim, então, é uma questão, assim, que a gente tem todo um histórico, né, a questão da produção, né, no campo, a gente tem aí que, um pouco da história, né, que a humanidade, a gente sabe que a produção sempre foi orgânica, assim, né, a agricultura, ela data de 10 mil anos atrás, e recentemente só, né, nos anos 50, 60, é que a gente teve a introdução, né, a gente teve a Revolução Verde, né, que foi a terceira revolução agrícola, e que aí a gente teve o uso do pacote, desse pacote tecnológico, né, que são os agrotóxicos sintéticos, os fertilizantes sintéticos químicos, as sementes melhoradas geneticamente, enfim, o maquinário todo agrícola, né, que era tudo resquício da Segunda Guerra Mundial. E a indústria não tinha muito bem para onde escoar esses produtos, né? E acabou sendo utilizada na agricultura. E com isso a gente teve um impacto, né? A gente teve assim, a gente tem que reconhecer que teve um aumento na produção de alimentos, né? Enfim, considerável, né? Que a ideia era de resolver o problema da fome no mundo. E só que no final a gente não teve, né? Isso não foi resolvido, porque a gente sabe que a questão da fome é muito mais política do que de falta de produção de alimentos. E aliado a isso, a gente teve um forte impacto ambiental, social, que a gente sente até hoje, né? E então, e aí a gente teve em contraposição a essa Revolução Verde, né, a gente teve os movimentos de contracultura, né, de contra a corrente, que eram os movimentos de agricultura alternativa, né. Então, aí a gente teve, nos anos 60, a Rachel Carson, que escreveu aquele livro Primavera Silenciosa, que realmente denunciou o uso abusivo de um agrotóxico DDT, e que causou a morte de um número expressivo de pássaros, né? E por isso o nome, Primavera Silenciosa, porque os pássaros pararam de cantar, né? E então aí a gente teve então o advento aí da agricultura alternativa em contraposição a essa agricultura que a gente chama de industrial, né? E aí começaram as feiras agroecológicas, enfim, começou realmente a aumentar, né, esse consumo. Normalmente, naquela época era mais um consumo direto, né, uma compra direta dos produtos orgânicos, não tinha certificação ainda, e aos poucos foi tendo uma discussão, né, da necessidade de certificar, foi aumentando a produção e tal, e é basicamente isso. Aí, o que acontece? Aí começaram também, nesse período, né, enfim, acredito, mais ou menos nos anos 80, 90, supermercados começaram a crescer muito, né, e começou as pessoas começaram a se distanciar muito dos alimentos que consumiam, e aí a gente tem as cadeias longas, né, então os supermercados começaram a crescer muito e tal, e aí a gente tem, então, agora, né, a gente tem a volta para as cadeias curtas de comercialização, né, então as feiras, é, as cestas de produtos orgânicos, os grupos de consumo responsável, os CSAs, né, que são as comunidades que sustentam a agricultura, enfim, a tendência é essa, né, a gente voltar para
a venda direta, cadeias curtas, enfim, especialmente agora na pandemia, né? Que a gente tem é isso, né? No final, quando a gente compra diretamente do produtor, a gente tem, muitas vezes o produto é mais fresco, ele também às vezes a gente não se utiliza tanto embalagem, né? E também a gente consegue muitas vezes um preço melhor. E para o agricultor também é melhor, né? Porque não tem um atravessador que vai ter que ter uma remuneração para ele, né? Enfim, vai perder um pouco do valor que ele ia receber. Então, ele ganha um preço melhor. Então, por todos esses motivos, a gente apresenta essa alternativa, né? Incentiva a se aproximar do produtor e comprar diretamente dele. Maravilha, maravilha. Muito bom ouvir você. E aí a sociedade ela precisa entender esses elementos que você nos traz, né? A sociedade ela precisa entender. E aqui esse espaço, olha só que interessante. A Fernanda traz uma pergunta para a gente, para você. Existem meios de produzir em grande escala sem a utilização de defensores agrícolas ou transgênicos? Como é que você observa isso, mestre? Sim, com certeza. A gente tem várias iniciativas interessantes, né, pelo Brasil, né, de sistemas de agricultura regenerativa, né, que é super produtiva, e a gente tem alimentos aí de alto valor biológico, né, então a gente tem, por exemplo, a gente tem o arroz orgânico do MST, né, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma produtividade extremamente expressiva, né, são muitas toneladas aí por ano, e é o maior produtor da América Latina, né. E aí a gente tem também, assim, muitos exemplos de sistemas agroflorestais, né, então a gente tem, por exemplo, em Brasília, a gente tem o pessoal do Sítio Semente, é, a gente tem, enfim, muitas iniciativas, tem o pessoal do assentamento Mário Lago também, Ribeirão Preto, e então, assim, é muito interessante, a gente, num primeiro momento, muitas vezes, a gente tem uma perda, assim, de produtividade quando a gente tem essa transição, né, do convencional para o orgânico. Mas aí, com o passar dos anos, né, porque imagina que a planta está acostumada com todo aquele arsenal químico, digamos assim, e aí, enfim, ela está acostumada, então ela vai perder um pouco da produtividade que ela tinha antes, mas conforme o tempo for passando, a gente tem até um ganho, né, de produtividade, enfim, e um alimento de melhor qualidade, né. Débora, como é que você vê a questão dos agrotóxicos no Brasil? Né? O governo federal atual aí, ele liberou centenas de agrotóxicos, né? Até aconteceu um tempo atrás um forte debate sobre a questão da utilização de agrotóxicos, né? Inclusive proibidos em diversos lugares do mundo e passando a ser utilizados aqui no Brasil. Como é que você vê essa questão dos agrotóxicos no Brasil e até que ponto isso fere aquilo que a gente se alimenta? Essa é uma questão muito séria, que está muito na pauta agora, né? A gente tem, então, como você falou, né? A gente teve uma liberação massiva aí, desde o ano passado, né? No governo que a gente tem agora, foram mais de 400 moléculas, 500 substâncias que foram liberadas, e a gente tem, na verdade, a gente tem um histórico também, né, que começou, assim, é importante as pessoas entenderem que a questão, por exemplo, dos transgênicos, né, a gente teve a introdução da soja transgênica em 2002 aqui no Brasil, e desde então a gente tem aí uma crescente no uso
do herbicida, né, do glifosato, dos agrotóxicos, e isso não é uma coincidência, né, porque os transgênicos, eles têm algumas variedades transgênicas, como a soja, enfim, elas têm uma resistência, na verdade agora é o milho também, elas têm resistência ao herbicida, né, o glifosato, agora a gente tem o glufosinato de amônio, e então o que acontece, né? Esse herbicida ele vai matar as chamadas na agricultura convencional, né, que se chama de ervas daninhas, né? No orgânico a gente chama de ervas espontâneas. Então esse herbicida vai matar todas as daninhas, né? E vai deixar só a cultura principal, né? Mas o que acontece? O que a gente estuda, né, no colegial, biologia e tal, que essas plantas começam a adquirir resistência, né? Então, vão precisar de doses cada vez maiores desse agrotóxico, né, desse herbicida. Então, por isso que a gente teve aí, coincidiu, né, entre aspas, na verdade não foi uma coincidência, né, em 2002, a partir de 2002 que a gente tem um aumento gradativo, né, dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, né. E, então, assim, aí a gente tem, então, a gente teve a liberação aí de todas essas moléculas, né? E a gente tem aí, né, na verdade, uma pessoa que aborda muito bem esse assunto, a doutora Larissa Bombardi, ela fala, né, da questão da contaminação dos trabalhadores rurais, né, que muitas vezes isso não é, na verdade, tem muita subnotificação, né, então, que aparece para a gente é muito menos, né, um número muito inferior do que realmente acontece no campo, e a gente tem aí muitos casos de cânceres, né, aumentando de crianças, e a questão, tem questões, assim, que até então também não eram muito discutidas, como, por exemplo, a resíduo de agrotóxico na água, né, eu sei que 25% dos municípios brasileiros tem um resíduo expressivo, né, de agrotóxicos na água, e a gente tem o problema também das análises, que muitas vezes não detectam a maior parte das moléculas, e é isso que você falou também, né, que grande parte dos agrotóxicos que tem aqui no Brasil, eles são proibidos na União Europeia. A gente tem o problema agora do paraquat, né, que a Anvisa, ela prorrogou o prazo de uso, né, do estoque de paraquat, então, ainda está podendo ser utilizado, né, na verdade, então, esse paraquat, ele já é banido, um herbicida banido em 50 países da Europa, mas aqui no Brasil, infelizmente, foi prorrogado, né, o uso desse herbicida. Então é isso, essa questão, então, por exemplo, dos transgênicos, né, então, assim, muito preocupante, porque a gente já tem 6 variedades aprovadas aqui no Brasil, a gente tem a soja, a gente tem o milho, a gente tem o eucalipto, algodão, soja, milho, eucalipto, algodão, e tem uma levedura também. Mas agora eles estão querendo liberar, né, a comercialização do trigo transgênico também, né? Inclusive hoje teve uma audiência pública para discutir essa questão, mas, assim, eles fazem de um jeito, assim, na verdade tinha que ter se escrito até dia 15, enfim, meio que dificulta, né, a participação das pessoas. E aí é muito preocupante isso, porque esse trigo, ele, na verdade, normalmente a gente tem de 8 a 10 mil bases nitrogenadas alteradas num evento de transgenia, né, numa variedade transgênica. Nesse trigo, a gente vai ter 60 mil alterações, né, em 60 mil bases nitrogenadas. Então, é muito preocupante, assim, porque
a gente já tem muito problema, né? O que que acontece? A molécula transgênica, ela é de alta densidade. Então, assim como os ultraprocessados, enfim, outras alimentos também, o leite, por exemplo, né, o leite, enfim, o trigo, eles têm já, são moléculas muito grandes que são difícil de gestão, né, muitas vezes, elas acabam atravessando a parede intestinal, né, e causando uma hipermeabilidade desse intestino, né? O intestino hiperpermeável é muito complicado, você pode começar a ter problemas de alergia, porque acaba entrando toxina, né? Acaba indo toxina para a corrente sanguínea. Então, assim, se a gente já tem muitos casos, né, de pessoas intolerantes ao glúten, agora é mais preocupante ainda, né? A gente pode ter Nossa, ainda aumentar muito isso, né? nossa, o que você traz é um raio-x muito complicado, né? Muito complicado. E olha só, a Andressa pergunta, Débora, o excesso desses agrotóxicos e também transgênicos, que é o que você está acabando de nos explanar aqui, tem alguma ligação com o aumento de pessoas com deficiência em câncer? Como é que você... Sim, Existe alguma... sim. Sim, já tem diversos estudos demonstrando a correlação entre a exposição a agrotóxicos com a incidência de cânceres, né? A maior parte dos cânceres tem a ver, não me lembro agora exatamente a porcentagem, mas a grande maioria dos cânceres tem a ver com a exposição a agrotóxico. O glifosato, por exemplo, ele tem a Agência Internacional de Câncer, ela falou que ela afirma que realmente é provavelmente cancerígeno o glifosato, né? Mas tem um princípio que a gente utiliza, que é o princípio da precaução. Então, mesmo que a gente que não tenha dados científicos que realmente provem, né, que ele cause esse mal, a gente não precisa pagar para ver, né? Então, assim, por via das dúvidas, a gente não consome, a gente não utiliza, né? E então, e aí a gente tem também, por exemplo, essa questão, ela comentou de câncer e tal, a gente também tem um dado, assim, muito assustador de aumento de casos de autismo, né, de crianças que nascem autistas, né, que a gente tinha, por exemplo, um dado aí que nos anos 50 nascia-se um autista a cada 60, 70 mil crianças nascidas, né, a gente tinha um autista, e agora esse índice é muito maior, é tipo 1 para 60, é absurdamente maior, assim, sabe? Então, existem estudos provando mesmo. Aliás, até tem, assim, a doutora Larissa Bombardi, ela fala, ela estava estudando, né, a relação entre a pandemia e o uso do glifosato também, né? Eu não sei se ela chegou a um estudo conclusivo, mas ela estava levantando essa hipótese. Tudo isso que você está trazendo para a gente, eu vou ter que fechar o áudio. Quando eu falar, eu fecho o meu, o seu. Quando você falar, eu fecho o meu. Que está dando um pouquinho de eco, segundo a galera aqui, tá bom? Tranquilo? Uhum. Olha, tudo isso que você está nos trazendo me faz lembrar um momento. Tem um amigo meu que a filha dele com 9 anos, 10 anos de idade, começou a ter fortes dores de cabeça aqui na região central, aqui na fonte, né? E aí o que acontece? Aí ele levou a filha dele no médico, etc e tal. E aí o médico pegou e falou, ele perguntou pro médico, qual medicamento o senhor vai passar tal para conter essa dor de cabeça, né, tal, que ela não aguenta, dor de cabeça que ela não aguenta. Aí o médico falou assim, olha, na realidade, não tem remédio. O único remédio que tem é parar, por exemplo, de comer frango. Aí ele olhou assim e falou, nossa, é os frangos que vendem nos supermercados, etc e tal. Ele falou, mas o que tem a ver a dor de cabeça com frango? É porque a quantidade de hormônios e a qualidade da ração que os frangos se alimentam e hormônios libera tanto hormônio, contém tanto hormônio, que isso está afetando o desenvolvimento hormonal da sua filha.
para de comer frango, que aí vai diminuir um pouco essas dores de cabeça, né? Isso, assim, quando você nos contando tudo isso, né, na sua exposição, me fez lembrar esse momento, quer dizer, olha só que interessante, a quantidade de agrotóxicos, a quantidade de hormônios injetados existentes nas rações e nos próprios animais que injetam, quer dizer, estava causando fortes enxaquecas na filha dele, né? E agora, pegando o gancho, eu gostaria aqui de, por exemplo, a Fernanda traz aqui uma pergunta aqui para nós. Você considera que os alimentos de hoje estão com a mesma carga nutricional de antigamente? Excelente pergunta, Fernanda. Muito bom você ter falado sobre isso. Então, uma questão muito importante isso, falar que realmente, né, a gente tem aí dados que mostram que os nossos solos estão cada vez mais pobres em micronutrientes e minerais, né? Então, assim, existem alguns dados mesmo que mostram que a gente tem muito menos, né? Os alimentos de agora estão muito menos nutritivos. É claro que aí a gente também a gente pode realmente melhorar bem o nosso solo, produzindo num sistema agroflorestal, né, não utilizando agrotóxicos sintéticos e usando de técnicas da agricultura orgânica, que, enfim, a gente tem aí, a gente pode usar biofertilizantes, compostagem, adubação verde, que são plantas que melhoram tanto essa parte nutricional, quanto também a parte física do solo, microbiológica, né, os micro-organismos, mas, enfim, o que a gente tem é isso, né, que por conta do mau manejo, né, e também do uso abusivo, né, desses agrotóxicos químicos sintéticos, fertilizantes sintéticos, a gente tem um empobrecimento do solo, né, e a doutora Ana Primavesi, que é uma pessoa muito admirável, né, que trouxe a agricultura orgânica para o Brasil, né, que faleceu no início desse ano, mas que tinha uma sabedoria enorme, né, ela falava que um solo sadio gera uma planta sadia e um ser humano sadio, por conseguinte, né, e então, assim, o solo é essencial na agricultura orgânica, a gente tem um solo bem cultivado, e um solo coberto, né, que a gente tenha muita matéria orgânica, e que os micro-organismos estejam lá, né, o micro-organismo, a vida do solo, né, então foi isso que a doutora Ana Primavera trouxe, esse novo conceito do solo como algo vivo, né, não como um mero substrato, um mero suporte para as plantas, né. Então, assim, é muito importante a gente realmente, como eu falei, utilizar dessas técnicas, né, para a gente melhorar o valor nutricional dos nossos alimentos. Mas uma coisa é fato, se você, então existem dados também que fazem um comparativo entre alimento orgânico e convencional. Então, a gente vê que nos alimentos orgânicos não é uma regra, assim, depende muito dos parâmetros que você vai utilizar, mas a gente tem que, por exemplo, o alimento orgânico, muitas vezes ele é muito mais rico em antioxidantes, em micronutrientes, se comparado com o alimento convencional. Mas isso, como eu falei, né, tem que ver cada alimento, enfim, as propriedades específicas de cada um, mas é isso, no geral. Maravilha, maravilha. A Fernanda, Super Fernanda, esposa do Cleiton, ela traz aqui uma outra pergunta para você. A empresa que fabrica os agrotóxicos é a mesma que fabrica o tratamento? Pensando naquela lógica em rede, né, que você começou dizendo sobre isso. Exatamente, é isso que a gente comenta, a gente fala muito nas discussões aí, né, que é exatamente, é a empresa que, na verdade, acho que a gente pode ver a cadeia toda, assim, né, a empresa que produz a semente, e que também está por trás da cadeia de distribuição, né, é a empresa também que fabrica o agrotóxico e que fabrica o remédio, né, o remédio para resolver essa questão. Então, aí a gente está amarrado, né, de todas as formas, essa grande indústria,
e que Deu uma enfim, travadinha. Tudo bem? Tudo bem? Respirou sim, assim no sim. final? Beleza? Uhum. Joia. É que a gente não pegou a última frase que você disse. Não pegou a última frase. Travou. Deu uma travadinha. Tá. Tá tudo bem Não, aí o sinal? Tudo bem? sim, sim, tá tranquilo, tá Tá? tranquilo. Joia. Olha, é, super Débora. Então, quando você traz toda essa reflexão em cadeia, a gente observa, o Cleiton tem razão, a gente observa que é uma venda casada, né? Então você tem aí grandes. Olha, é um alerta, né? Não é para ninguém entrar aqui em bulimia, anorexia, essas coisas todas. Mas a gente tem. Daqui a pouco a Débora vai falar das saídas, né? As saídas que existem, as alternativas, que inclusive não é no aeroporto de Guarulhos. Não, a saída não está no aeroporto de Guarulhos. A saída está entre nós aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, Débora, é, você tem aí com alto consumo, ao mesmo tempo você tem um alto consumo e uma alta produtividade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já que a gente está nesse tema, o que você acha? Agro é pop ou não? Só comentar essa questão que o Cleiton falou da venda casada, né? Então a gente observa isso muito nas sementes transgênicas, né? Que é o que eu falei, né? Agora já está em desuso, mas antes se vendia semente transgênica, né? Soja transgênica junto com o glifosato, né? Então era esse casadinho. E todo ano o agricultor ele precisa comprar essa semente, ele não pode guardar, né, essa semente transgênica. Na verdade, tem uma questão de royalties aí da empresa, né, então é muito sério isso, ele enfim, pode pagar uma indenização muito alta, então ele realmente tem que todo ano comprar a semente, então ele fica um pouco escravo, né, de tudo isso. Inclusive a gente tem relatos de casos na Índia, por exemplo, de agricultores que até se suicidaram por conta desse autoendividuamento, né, essa bola de neve, esse endividamento que, né, enfim, não consegue resolver, né. Questão também de intoxicação, né, então, essas moléculas mexem muito com a questão cerebral, né, enfim, e aí muitas vezes também as pessoas acabam cometendo suicídio por conta disso. Então, é complicado, né? A gente tem aí, né? A mídia acaba, é, assim, fazendo um pouco esse discurso, né? Colocando tudo num panelão só, como se a agricultura fosse uma só, né? Ah, porque o agro produz esses alimentos, né? Não são alimentos, na verdade, essas grandes culturas, as commodities, né, que são que não alimenta ninguém, que não tem valor agregado, né, que precisa ser produzido em grande quantidade, então elas não vão, na verdade, vão ser exportadas, né, para a ração animal, vão ser usadas para ração animal, e, enfim, e para alimentar o gado, né, que vai para fora e não vai alimentar as pessoas, assim, né, então, enfim, a gente tem que entender, a produção, né, a diferença de um alimento orgânico, de uma agricultura familiar, né, então, entender que a agricultura familiar é a que bota a comida na nossa mesa, né, responsável pela maior parte da produção dos alimentos que a gente consome, que emprega a maior parte dos trabalhadores, né, e, enfim, que é uma agricultura mais limpa, né, então é importante a gente saber distinguir isso, né, para a gente não cair nessa conversa aí, né, enfim. Não, maravilhoso. Olha, a Andressa traz aqui para nós, ó. Nós aqui em casa,
passamos a comprar verduras e legumes em uma horta orgânica e sem agrotóxicos. Percebemos que até o sabor dos alimentos são diferentes e a própria durabilidade também. O sabor muda tudo, né? Muda tudo. E já pegando esse gancho, diante da produção em larga escala dos grandes hipermercados, das grandes feiras e etc e tal, né? A gente tem, por outro lado, esse fator que você traz, que é a agricultura familiar, né? Como é que você vê a agricultura familiar no que se refere à importância da luta por uma alimentação mais saudável, dessa questão da solidariedade por uma alimentação mais saudável? Como é que você vê isso? Questão, a gente vê, como eu falei, né, essa agricultura, é a agricultura que põe comida na nossa mesa, né, e que a gente tem, assim, por exemplo, a maior parte dos agricultores orgânicos, assim, eles são agricultores familiares, né, então, a gente tem muito, assim, um incentivo, né, para o agricultor familiar, eu não vou dizer que a grande maioria, mas a ideia, o que muitos fazem é a produção do próprio insumo, assim, sabe, de adotar técnicas mais agroecológicas, assim, né, e, então, assim, a gente tem, você podia repetir de novo a sua pergunta? Então, assim, por exemplo, né? A questão, por exemplo, existe a agricultura familiar, né? A questão da. Como é que a gente pode fortalecer a agricultura familiar, né? Dar valor à agricultura familiar. Por exemplo, a questão da própria economia solidária, né? A economia solidária, existem diversas cooperativas que trabalham com essa questão da produção de alimentos. E muita gente não conhece isso. E muita gente também não sabe da onde vêm os alimentos que, por exemplo, a gente encontra. Tem gente que acredita que os alimentos vêm do agro-pop, porque lá passa, né? Tudo passa na TV, que é da produção de mel, o abacaxi, a verdura, agro-pop. Então, você coloca tudo numa cesta só. E, ao mesmo tempo, você traz uma reflexão para a gente a respeito do joio e do trigo. Né? Existe uma produção de larga escala que utiliza transgênicos e agrotóxicos diversos. E, ao mesmo tempo, existe a agricultura familiar. Né? E, assim, como é que você vê a agricultura familiar nesse sentido de contrapor como a agricultura familiar contrapõe a lógica do mercado, né? Não só a lógica do mercado, mas também uma saúde, né? Uma vida saudável. Como é que você vê isso? Né? E Como pegando aqui a incentivar? pergunta da Como a Andressa, pessoa. ó, a Andressa resume bem. Qual a importância da agricultura familiar hoje? Então, mais do que nunca, né, a gente tem que valorizar, né, essa agricultura familiar agora nesse momento de pandemia e os circuitos curtos de comercialização, né? Então, assim, realmente, como eu falei, né, se aproximar, saber conhecer o nosso agricultor, então, começar a consumir mais das feiras e se inteirar muito do assunto, né? Acho que é importante também, agora a gente está no momento pré-eleição, aí falta um mês, né, para as eleições, então a gente se informar quem são os candidatos que apoiam, né, então a produção da agricultura familiar, né, agora eu estava assistindo, recentemente teve uma live, né, falando sobre algumas entidades que estão assinando cartas com algumas metas que os candidatos estão se comprometendo, né? Então a gente tem aí o pessoal, tem o pessoal do IDEC, tem a articulação nacional de agroecologia, a ANA, e outras, e tem também o pessoal do Conselho, né, de Segurança Alimentar, realmente que fizeram essas cartas para os candidatos se comprometerem a essas metas, assim. Então, é uma das formas de se envolver e de incentivar, né? Mas é importante
pessoas entenderem também que a gente está falando dois conceitos, né, que às vezes as pessoas confundem e misturam. A gente está falando de agricultura familiar e agricultura orgânica, né? Então, assim, a agricultura familiar, ela tem vários critérios para um agricultor ser familiar. Então, a questão da produção, né, da família estar envolvida no trabalho, né, pelo menos a grande parte, né, a maior parte do trabalho ser da família que exerça. Tem a questão da renda também, pelo menos 50% vindo do campo, e a questão do tamanho da propriedade, né? Então, aí a gente tem a definição, né, tem várias definições, mas uma delas de agricultura familiar, né? E a gente tem a questão do orgânico, que aí não usa agrotóxico, sintético, fertilizante sintético, enfim, a questão de radiações ionizantes. Na verdade, a questão do orgânico, a gente, que as pessoas normalmente pensam assim, é orgânico, nos agrotóxicos é orgânico, né? Na verdade, não. Tem uma série de requisitos, né, para definir um produto, você tem que olhar para o sistema, conhecer o sistema e tudo mais. Mas, então, assim, para incentivar a agricultura familiar, então, é isso, né, consumir mesmo, e a gente tem aí vários canais, né, a gente tem, as pessoas às vezes ficam meio, então, assim, vamos falar agora de orgânico, né, consumir orgânico. Então, existem vários mapeamentos, né, de produtores orgânicos, então, tem o mapa do IDEC, que está atualizado por conta da pandemia, tem também pessoal, tem o pessoal do Slow Food, né, que eu até participo, que também fez um mapeamento dos pontos de produção, produtores, e também de comercialização de produtos orgânicos, enfim. Então, realmente, e é isso, a questão do preço também depende muito do canal de comercialização, né, de onde você compra seus produtos orgânicos. Então, como eu falei, né, a venda direta é a melhor forma que você vai obter um preço mais razoável, vai remunerar melhor o produtor, muitas vezes, e ter essas vantagens, como eu falei, de ter um produto mais fresco, menos embalagem, e essa relação, né, que você tem de confiança também com o agricultor, né, de conhecer a realidade dele e as dificuldades de uma produção no campo, isso também é muito rico, muito interessante, a gente ter essa visão, assim, sabe? O Jorge Silva traz aqui justamente um pouco disso que você falou a respeito da, do todo esse trabalho está interligado em diversos aspectos, principalmente no que se refere à criação de políticas públicas, né, para justamente fortalecer. Importante os eleitores se atentarem para as cartas compromissos que os movimentos e organizações sociais têm provocado, né? Ele está aqui bem lembrando o que você havia falado, né? Olha, tem aqui a Superbet. Superbet aqui, uma fera que está com a gente. Ouvir a Débora nos dá a certeza de não estarmos sozinhos na luta. A Bet, Superbet, né? Aqui, olha, é verdade que o Raimundo, Super Raimundo, é verdade que com o fim das abelhas nossas vidas está comprometida? Quem fala isso é o Einstein, né? De que quando as abelhas elas se extinguirem, a humanidade não vai ter mais de 5 anos de, de, de sobrevida, enfim, não sei, alguma coisa assim, né, que ele fala. E realmente, né, a gente tem aí que 90% dos alimentos que a gente consome, mais ou menos, dependem da polinização das abelhas, né? Então, assim, realmente é muito preocupante. A gente tem aí, e a gente sabe que a matança das abelhas tem muito a ver também com o uso de agrotóxicos, né? Principalmente os neonicotinoides, são inseticidas muito potentes, muito utilizados, é um dos mais, tem um que é o mais utilizado nas lavouras para os hortifruti, né, e também, para os hortifrutis no geral. Então, assim, é muito, muito, muito sério isso. A gente tem problema que eu não falei, né, questão, quando eu estava falando de agrotóxicos, a gente tem também, grande parte dos agrotóxicos são utilizados por pulverização aérea, né, que eles são aplicados.
E é muito sério isso, porque pulverização aérea acaba que a molécula, a substância química acaba atingindo, acaba atingindo pouco, ele é pouco efetivo para atingir o alvo, entre aspas, assim, né? Então acaba contaminando muito o solo, as águas, e acaba indo para as abelhas mesmo, né? Então é isso, a questão, então tem pessoas que às vezes não se atentam, acham que, porque a abelha é mais o mel e tal, mas na verdade elas têm, a gente esquece que elas têm essa função muito nobre de polinizar os alimentos que a gente consome, né? Então, tem essa questão também muito séria quando a gente consome orgânico, que a gente vai estar realmente evitando que esse tipo de coisa aconteça, né? Joyce Braz traz a seguinte pergunta: agrofloresta é a solução? Como é que você vê isso? A agrofloresta, no meu ponto de vista, o sistema agroflorestal é sintrópico, ele é das formas mais de uma agricultura mais regenerativa que tem, né? Porque, então a gente tem aí, como eu falei, né, esse sistema sintrópico, que você, porque assim, agrofloresta, né, na verdade nada mais é que a gente utilizar, né, numa área a gente plantar culturas muito diferentes, assim, a gente tem espécies agrícolas, né, como por exemplo as verduras, legumes, né, juntamente com espécies frutíferas e também espécies que são produzem madeira, né? Então a gente tem o eucalipto, o mogno, junto com alface, uma bananeira, uma pupunha, né? E aí a gente tem todas elas, né, juntas, assim, numa mesma área. E só que, como eu falei, no sistema agroflorestal a gente pode ter duas espécies só. A gente pode ter mogno e banana, por exemplo, sabe? Então, assim, o que eu estou falando é dessa agricultura, do sistema agroflorestal sintrópico, né? Que aí a gente tem essa diversidade grande, né, de espécies, o que é muito benéfico, né? Como eu falei, quando a gente tem uma diversidade boa de espécies, dificilmente a gente vai ter problema com praga, assim, né? Porque a gente vai ter, quando tem diversidade, a gente tem o predador da praga, né? E aí o sistema se equilibra. Então, tem essa questão, tem a questão, então, que é uma agricultura de processos, então a gente vai imitar a natureza, a gente vai imitar uma floresta. Então, a gente tem que observar essa questão da sucessão ecológica e da estratificação, né? Então, a sucessão é você ter as espécies ao longo do tempo, então você respeitar isso, você combinar espécies que vão se suceder ao longo do tempo, pensando numa floresta que a gente tem as espécies primárias que precisam de mais luz, né, como uma embaúba, e ela cresce mais rápido e sai mais rápido do sistema. Aí a gente tem as espécies secundárias, as espécies clímax, né, que são aquelas que não dependem tanto de luz e que vão crescer mais devagar, né. Então, tudo isso, a gente tem que observar isso. Tem a questão, então, que eu falei, isso é da sucessão, a gente tem a questão da estratificação, então, respeitar a ocupação da espécie no espaço, né? Então, pensar nisso também. E a questão da poda, né? Então, você ter. Você, porque a poda ela tem essa função de realmente renovar a energia da planta, né? E também trazer matéria orgânica para o sistema, né? Então, é o que eu falei do solo, que a gente precisa ter muita matéria orgânica, tal, agricultura orgânica. Então, o sistema agroflorestal é orgânico, claro, e aí é um insumo, né? Essa poda é um insumo que vai regenerar o solo e regenerar a planta, consequentemente. Então, eu acho assim, a gente vê, então, eu citei alguns exemplos, né, de sistemas agroflorestais, que é impressionante, assim, é difícil, é legal mostrar fotos também, né, porque às vezes só falando não dá para ter uma dimensão, né, exatamente, mas a gente fica impressionado de ver
o quão produtivo, assim, são alguns sistemas agroflorestais, e de qual qualidade, e a tamanha qualidade, né, desse alimento, e é isso, e não é só, como eu falei, a parte do alimento em si, do produto, mas é toda uma cadeia, né, então você vê as pessoas integradas com essa produção, né, então as pessoas têm esse cuidado uma com as outras, e, e também o sistema é muito equilibrado, enfim, um respeito com o tempo da terra, né, porque tem isso também, na produção orgânica, a gente tem a sazonalidade dos alimentos, então, realmente, cada alimento tem seu momento certo, né, assim, não dá para a gente forçar aí, enfim, a gente ter, sei lá, morango o ano todo, assim, sabe, a gente tem que saber que eles são sazonais, então tem épocas que a gente não vai poder ter aquele alimento, e a gente aceitar isso, né, isso é um desafio também, né, e, Maravilha, então, maravilha. é isso. Queria até falar a questão do sistema agroflorestal. Por favor. Tem um grupo muito bacana. Você queria falar? Desculpa. Não, não, por favor. Tá maravilhosa a aula, tá show de bola. Tô amando. Nós todos aqui estamos amando. Tá ótimo. Muito legal ouvir você. Maravilhoso. Tem um grupo que é das mulheres agroflorestoras, a Rama, né? E eu tive a oportunidade de participar de um encontro. E é muito bacana, assim, né? Uma troca muito rica. Tá tendo algumas lives agora nesse período de quarentena, né? E então é muito interessante. Então é um estudo, né? O Ernest fala que, como eu falei, é uma agricultura de processos e não de insumos. Então precisa estudar bastante, assim, né? Não é aquela coisa que você fala, a planta está precisando de nitrogênio, então, né? Vamos trazer, sei lá, vamos pôr uma torta de mamona aqui que vai resolver, e não é por aí, né? A gente tem que, como eu falei, imitar a natureza, imitar a floresta. Então, precisa de muito conhecimento, assim. Maravilhoso. Olha, André, é muito bom ouvir você. Tá todo mundo adorando aqui, Que tá? As bom, perguntas gente. estão chegando. Legal. As perguntas estão chegando. Maravilha. É muito bom ouvir você, porque ao mesmo tempo, quando tudo isso que você nos traz, eu particularmente me passa um filme, né? Então você vê ao mesmo tempo aí a Amazônia sendo devastada, Pantanal sendo devastado, né? Estão incinerando o Brasil, né? E ao mesmo tempo você vê pastos imensos, né? Você chega nas grandes feiras, né? Você vê lá assim, alimentos enormes, né? Ali você sabe que existe uma grande quantidade de agrotóxico. E aí, e as pessoas assim ao mesmo tempo adoecendo, que é o caso que você traz, e as pessoas trazem aqui. Só que ao mesmo tempo, em 53 minutos, você trouxe uma outra sociedade. Você traz aqui uma outra sociedade, uma alternativa de sociedade, uma outra visão de sociedade, um outro ponto de vista, né, do que se refere produção, alimentação, trabalho, vida, sociedade. Então você aqui em 53 minutos, você traz aqui uma alternativa de sociedade. É justamente para isso que serve esse espaço, né? E você aqui também vem compor esse espaço. Através, hoje com você, a questão da alimentação, produção de alimentos, uma outra alternativa, né? E é muito bom ouvir você, né? E para isso, já pegando o gancho, olha, a Andressa traz aqui, se você poderia falar da importância da Mater para a sociedade. Legal, boa pergunta. Bom, acho que eu não acabei não falando muito sobre mim e tal, minha atuação. Enfim, bem lembrado a questão, então, a Mater, né, que é a cooperativa de trabalho, da qual eu faço parte, né, cooperativa de trabalho, assessoria técnica, extensão rural e meio ambiente, né, que enfim, é um pouco que as pessoas estão mais acostumadas com a cooperativa de produção, né, então a gente tem aí, acho que talvez a primeira coisa que venha na cabeça das pessoas são a cooperativa de agricultores, por exemplo, tem cooperativas de consumo, né, e a nossa é uma cooperativa de trabalho. Então, são vários técnicos, né, a gente tem profissionais aí de várias áreas, né, uma equipe multidisciplinar, então a gente tem
pessoal das agrárias, das humanas, né, tem o pessoal das ciências sociais, enfim, e que a gente trabalha em cima de projetos, né, projetos de editais públicos e também financiamento privado, então a gente trabalha em prol, né, desse desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento sustentável, né, e trabalhamos muito com cooperativas, associações, agricultores familiares, empresas, comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária, e aí a gente tem, então, esse objetivo de realmente trabalhar essa questão aí, né, que eu falei muito com agricultores familiares, como eu falei, a parte da agricultura agroecológica, né, então a gente está com um trabalho muito interessante nessa parte da transição agroecológica, né, existe um programa do governo estadual, que é o Protocolo de Transição Agroecológica, que incentiva agricultores que estão nesse processo de transição que é tão difícil, né, que, como eu falei, é muito difícil o agricultor, ele desmamar, digamos assim, né, a produção dele, né, a cultura dele, que estava acostumada com, nem sempre, né, na verdade, que falar que está acostumada com agrotóxico, com fertilizante sintético, mas muitas vezes o agricultor ele não usa nada disso, mas ele precisa passar pela transição para ele poder vender o produto dele como orgânico, né? E aí é um período difícil, porque se ele estava lá usando o agrotóxico sintético, o fertilizante sintético, vai perder produtividade. E ele tem que mudar tudo, ele tem que mudar tudo que ele estava fazendo antes, né? Ele vai ter que arrumar um mercado para aquele produto, sabe? Então, assim, então é um apoio, né, que esse programa dá, que é uma parte de assistência técnica, e ele tem 5 anos para se adequar, né, aos requisitos, é um checklist, né, que ele tem que cumprir, anualmente é verificado isso, e, e aí tem essa questão da comercialização também, né, de auxiliar nessa questão, e nós da matéria a gente está fazendo um trabalho, né, com agricultores lá de Ilha Solteira, a gente vai fazer uma formação interna e também um trabalho com os agricultores de lá, para eles conhecerem esse protocolo e passarem por esse período, né, aderirem ao protocolo. E a gente também tem trabalhos aqui em São Paulo, né, de realização desse protocolo, instituições privadas também. E então é isso, né? É um desafio aí, a gente está trabalhando em rede e seguindo os princípios, né, assim, do cooperativismo, a questão da economia solidária, a autogestão, né? Então, assim, o desafio, né, da gente estar de ter, porque assim, na nossa sociedade a gente é muito acostumado a essa relação, né, de hierarquia, de tipo patrão empregado, da gente esperar, a gente é meio passivo, a gente espera que as coisas aconteçam. E, na verdade, quando a gente está numa cooperativa, não, a gente tem que ter essa autogestão, essa autonomia, e não esperar, né, não é hierarquizado, a gente tem que entender isso, e é difícil, é um processo lento, às vezes, para a gente, mas é isso, a gente está atuando em diversos eventos, aí a gente teve o festival de agroecologia aí do Leste Paulista, né, de ecoturismo, agroecologia e ecoturismo, e a gente teve uma participação também, a gente tem participado, já faz 2 anos, temos também, a gente teve agora o Fórum Popular da Natureza, também, que a gente atuou bastante. E tem muitos projetos aí, né, que a gente tem atuado, enfim, a gente tem, basicamente isso. Maravilha. Basicamente isso. É isso? Basicamente isso. Ela falou isso pra gente, viu, gente? Basicamente isso. Depois dessa aula com tanta informação legal,
né? Tanta coisa boa ouvir de você, toda essa sua experiência, toda essa sua capacidade de entender. Você vai voltar aqui novamente, porque eu quero que você fale numa outra live, a gente vai ficar enchendo o teu saco, para você falar da sua pesquisa, falar mais, a gente falar porque tem que falar, né? Falar da sua pesquisa, do seu trabalho, falar do seu mestrado, né? Qual o objetivo do seu mestrado, por que o tema. O pessoal vai adorar, os alunos vão adorar tudo isso. E eu queria, já de imediato, agradecer você. Olha, deu 1 hora, você Super, acredita? Passou rápido, não passou? Passou rápido demais, não passou? super. Passou rápido. Eu queria de imediato agradecer você, né, pelo carinho, por sexta-feira estar aqui com a gente, né? E assim, trabalhando um tema tão interessante e que as pessoas também precisam saber, né? A gente tem que abrir os olhos. Porque quando a gente fala em luta, quando a gente fala da luta da classe trabalhadora, a luta ela tem vários significados, inclusive este que você traz aqui para nós hoje, sobre o que significa alimentar-se, da onde vem nosso alimento, como funciona, quais os caminhos que o Brasil tomou, né, e vem tomando, né, o que isso significa para a classe trabalhadora enquanto saúde, enquanto se alimentar, enquanto o trabalhador que produz os alimentos. Então, assim, seja quais alimentos forem, né? Porque ao mesmo tempo você traz uma reflexão, né? Existe a grande mídia, né? A grande mídia ela maqueia de todas as maneiras. E vem você aqui hoje, em 1 hora, mostra um outro caminho. Eu quero agradecer imensamente você e eu gostaria que você fizesse as considerações finais com a gente aqui. Um beijão. Valeu. Bom, eu acho que dessa conversa que a gente teve, né? Acho que é importante, então, a gente procurar, então, priorizar, né, nossa alimentação. Acho que está muito claro agora na pandemia, né, que tem uma relação direta, né, a forma com que a gente alimenta e a suscetibilidade às doenças, e especialmente o vírus mesmo do Covid, né. Então, a gente tentar ter essa conexão com a gente mesmo, respeitar o nosso corpo e ir atrás de um alimento que vai nutrir de verdade o nosso corpo. Então, o que eu falei, é muito além do alimento. Então, você realmente entrar nesse universo, né, da agroecologia, é um processo. Então, você vai conhecendo as pessoas aos poucos e vai conhecendo os agricultores, né, então, aí você começa a, sabe, visitar e estar tá em contato, e quem sabe, e eu acho que produzir um alimento mesmo, né, gente, então, a gente tem aí muitas hortas urbanas nas cidades, aqui em São Paulo, é um movimento, assim, muito interessante, que está crescendo demais. Então, a gente tem tanto nos bairros mais nobres quanto nas periferias, né? Claro que poderia ter muito mais, né? Se tivesse mais incentivo. Até uma questão que a gente acabou não tocando muito aqui na live, que é a questão das políticas públicas, né? Então, da gente ter, então, a gente teve um retrocesso muito grande, né? Nas políticas da compra de alimentos da merenda escolar, né? Alimentação escolar e também do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, assim, foi muito preocupante essa questão agora na pandemia, especialmente. Acabou que muitas estudantes receberam tickets, né, de alimentação, uma alimentação com produtos ultraprocessados, né. Então, assim, é muito importante que a gente, enfim, se envolver com esses movimentos e cultivar seu próprio alimento na medida do possível. Comece, é, pode ser um espaço pequeno. A gente tem vários vídeos na internet de como cultivar alimentos em pequenos espaços. Isso é muito fácil de encontrar essa informação, né? Então, e o legal é isso também, você está numa horta comunitária. Então, eu mesmo participo de uma aqui no bairro, que a gente é muito rico, assim, né? Vai muito além do alimento, mas a gente aprende também como cultivar o alimento. Então é isso, é se envolver, procurar as pessoas que também que estão buscando isso, que estão cultivando alimento, que estão nos movimentos de agroecologia,
A questão do voto, como eu falei de novo, repito, vou reforçar essa questão, existem essas cartas, o Jorge reforçou também, né, e que a gente, de procurar, se quiser até posso pôr o link aqui embaixo depois, né, dessas instituições que fizeram essas cartas compromisso, e se atentar para os candidatos que vão priorizar a agroecologia, que vão priorizar as compras institucionais, as cadeias curtas de comercialização, as feiras agroecológicas, as políticas públicas para a produção no campo, enfim, basicamente isso, né? Eu acho que as coisas acabam até se tornando um pouco naturais, assim, quando a gente começa a se envolver, quando você vê, você fala, nossa, minha vida já, tipo, trabalho e, e diversão, né, digamos assim, acaba se misturando, assim, né, a vida pessoal com o trabalho, porque Carinho, né? Carinho pelo que faz, né? Amor, carinho exatamente. pelo que faz, dedicação, E a natureza, né, militância, né? essa E a conexão aí, natureza. acaba que, enfim, a gente não sente, né, que nem indígena não tem muito essa coisa de, tipo, agora é meu trabalho, agora eu vou parar, não, tudo é orgânico, né, é uma coisa só, e eu acho que é essa a ideia, eu sei que é um pouco difícil no mundo de hoje, né, mas a gente tenta ao máximo isso, né, de ser uma coisa mais orgânica, assim, uma vida mais orgânica. Maravilha, maravilha. Débora, obrigado pelo carinho mais uma Eu que vez. Boa agradeço, um noite. prazer, Prazer imenso conhecer você. prazer meu. Jorge, um forte abraço para você. Foi o Jorge que indicou você para participar da Agradeço live. muito, A Jorge, Andressa me também. falou, né? A Andressa falou muito bem de você, tem um carinho muito especial por você, pelo seu trabalho. Eu quero aqui dar um forte abraço para todos. Bom final de semana, Débora. Bom Para final de você semana. também. Bom final de semana para todos aí. Agradeço a paciência. E é isso, qualquer coisa eu estou à disposição. E tamo junto. Tamo É isso junto. aí. Boa noite, galera. E Boa até semana noite. que vem. Débora, brigadão. Obrigado pelo carinho. Valeu. Um Sinta-se abraço. abraçada. Sinta-se abraçada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.